Mais de 1 milhão de cidadãos em Portugal não têm médico de família. A promessa, por parte de sucessivos governos, de cada cidadão ter um médico de família, tem mais de 20 anos. Como se explica uma carência desta dimensão? Os centros de saúde são a primeira linha de cuidados e do cuidado dos utentes. Nada, nem ninguém, nenhum técnico de saúde, no Serviço Nacional de Saúde ou no privado, substitui o papel de um médico de família. Como pode um país que se orgulha de ter erguido quase do nada um serviço de saúde público de qualidade manter fechada há tantos a porta de entrada mais importante? Eu sou o Aurélio Gomes e hoje no Pode Pensar, o podcast Ideias para Consumir da DEC Proteste, vou falar dessa imensa minoria de portugueses e não portugueses que não tem médico de família e não sabe quando irá ter. Comigo estão duas médicas, Ana Jorge, também ex-ministra da Saúde, Paula Brueiro, vice-presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, e ainda um gestor na área da saúde, Alexandre Tomás, é diretor executivo do Agrupamento de Centros de Saúde Almada Seixal e responsável por um projeto, irresponsável não é bem assim, é responsável por um projeto inovador dirigido a utentes sem médico de família. Eu começo já por si, Ana Jorge, e com uma dupla pergunta. Eu recupero a interrogação que fiz agora na introdução. Como pode um país que se orgulha de ter erguido quase do nada um serviço de saúde público de qualidade manter fechada a tantos a porta de entrada mais importante? E a segunda pergunta... Nesta conversa vamos apenas falar de carreiras médicas, que é uma questão fulcral, naturalmente, mas algo distante dos cidadãos, ou se vamos também abordar o problema de forma mais estrutural, de modo a que os mais de 1 milhão de utentes que não têm médico de família nesta altura consigam perceber porquê e se há esperança para eles. Bom, eu sei que isto é uma pergunta e tanto, as duas, aliás. São perguntas de uma vastidão enorme, porque tem um histórico todo que é preciso enquadrar. Sim. Mas começando pelo fim, e que às vezes que há esperança, tem que haver sempre esperança, e nós acreditamos que é possível fazer diferente daquilo que está a ser feito hoje. Que o Serviço Público de Saúde foi criado do nada, quase do nada, e quando nós olhamos para trás, eu tive sorte, a honra, o privilégio de ter-me feito profissional com o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, eu comecei a trabalhar em 73, antes de haver Serviço Nacional de Saúde. Na Primavera Marcelista. Exatamente. E quando havia alguma esperança de qualquer coisa, mas o Serviço Nacional de Saúde só vem começar a 78, sim, 79, não é? Com muitas vicissitudes pelo caminho. Mas houve sempre, e portanto há uma esperança que não é possível que as pessoas da minha geração não tenham a dizer que é possível fazer melhor. Que o fazer melhor não pode ser a cópia do que foi feito. Quer dizer, as condições do tempo passado eram umas, hoje estamos noutras. Um exemplo, eu ontem estive a rever, só para... nós tínhamos uma mortalidade infantil de 58 por 1000, hoje temos 2,4. O que é um dos indicadores de maior sucesso do nosso Serviço Nacional de Saúde, não é? E são os indicadores de que algo mudou. Claro que não é só o Serviço Nacional de Saúde que tem esta responsabilidade, é também as outras áreas da sociedade, claro, mas de qualquer maneira o papel... Tudo melhorou, é o que se quer dizer. A alimentação, a atenção com a saúde, enfim. O saneamento básico, exatamente, a água potável, que foi fundamental nestas coisas, mas não é só. Isto também é importante. Portanto, é possível fazer melhor. Em relação a se é possível e o desejável é que todos os cidadãos tivessem, se quisessem, médico de família, quer dizer, porque é uma opção que as pessoas podem ter, mas hoje, optando, nem sempre lhes tem sido atribuído médico de família. Eu diria que aqui, e gostava de fazer uma reflexão, porque é que houve ou há falta de médicos de família. Não é de agora, mas houve um início da especialidade de médico de família e a aceitação entre pares e na sociedade do papel e do reconhecimento da importância e da competência dos médicos de família nem sempre foi como é hoje. Pacífica. Hoje é mais não pacífico. Foi pacífico. Sim. Hoje é pacífico, é aceito e é reconhecida. Portanto, para si, só para tentar perceber, esse marco
Ou melhor, isso marca também uma fratura que só estamos a sair dela ou a sará-la agora. E só vamos saindo dela. E está como início de um problema de falta de médicos de família. Dá pelas duas razões. Por um lado, e pela procura dos serviços de saúde. Okay. Por um lado, durante algum tempo, porque os médicos de família são especialistas em medicina geral e familiar, e não foram como são as outras especialidades hospitalares, mas eram como se fossem especialistas de segunda. Eu acho que na população em geral ainda existe um pouco esse preconceito. Era isso que eu queria dizer. E, portanto, enquanto isto não passar para a população, e vai passando, felizmente hoje em dia, esse conceito, sim, e as pessoas reconhecem a competência no seu médico de família, mas é a mudança de uma geração. Esta é uma das razões, por um lado pela procura, por outro porque durante muito tempo os médicos, quando tinham que escolher a especialidade, não escolhiam a medicina geral e familiar. Porque não era uma boa especialidade. Exato. Não dá nome. Por um lado não há nome, por outro lado não há dinheiro. Isso agora a doutora Paula Broeiro. As especialidades neste momento mais atrativas são as que têm indexado a sua... É como se tivessem à sua especialidade indexado um valor de euros, que são as especialidades que têm cirurgias, que têm técnicas de intervenção, essas são muito atrativas. As outras que eu diria... Atrativas em termos monetários são atrativas e também em termos... termos... E, portanto, as pessoas fazem essa opção. Claro. Pronto. Não quer dizer que se façam todos. Claro, até porque houve uns anos, e houve uns anos aqui no final dos anos, e à volta de 2008, 2009, que eu assisti isso, que foi quando os médicos fazem a sua opção pela especialidade, houve opções de primeira linha para os bem classificados para medicina geral e familiar. Portanto, por uma grande opção daquilo que era a especialidade. Sim. E isso é verdade. Não. Agora, quando comparamos os números, é diferente. E, portanto, isto levou a muito tempo não haver muitas opções. E por isso, para dar médico de família a todos, nós temos que ter maior percentagem de médicos de família do que existem, para poder haver disponibilidade. Nós já vamos esmiuçar esses números. Com o turnover que é preciso acontecer, não é? Porque este ano vamos ficar muito abaixo das metas desejáveis, não é? Vamos ter só mais 160 médicos de família, quando precisávamos para aí de 700 e tal. Sim, mas é assim, não só os que são formados, como são aqueles que optam por ficar no sistema público. Sim. Portanto, e esse, neste momento, é o que eu acho que é mais grave. Sim. Mas é isso que vamos tentar perceber também, porque é que isso é assim, porque é que a coisa parece ser mais atrativa no privado, porque é que o público tem alguma dificuldade em manter e captar, enfim, já lá vamos, mas eu já agora queria abrir a conversa e também sobre esta pergunta, porque é que isto tem que ser assim, gostava de ouvir um pouco os nossos dois outros convidados, a doutora Paula Broeiro, o que é que lhe apetece dizer? E estejam à vontade para... Não estejam só à espera que eu faça perguntas, se quiserem dizer alguma coisa durante o podcast, sejam à vontade. Sim, eu estava aqui a aproveitar a oportunidade de ouvir a doutora Ana Jorge, porque de facto o Serviço Nacional de Saúde foi numa evolução marcelista, mas foi um maior ganho democrático. Da democracia, e foi a oportunidade de transformar uma fraqueza que era a formação de médicos, de muitos médicos para as colónias, deixámos de ter colónias e houve um serviço médico à periferia que descentralizou os médicos de família. Portanto, foi uma oportunidade formativa e de fixação dos médicos numa fase inicial da vida, que é isto que tem faltado também agora. Foi na altura em que as pessoas estavam a constituir família. Eu fui interna do Dr. Vítor Ramos, que diz que foi com 20 pessoas para Évora e alguns fixaram-se lá porque casaram lá. E, portanto, eu creio que o haver falta de médicos de família tem a ver com esta baixa atratividade da carreira médica de medicina geral e familiar, porque nem hoje há este lugar na academia e eu tive que prescindir de um lugar na academia
porque tinha que prescindir de uma carreira médica. Portanto, neste momento, o lugar da medicina geral e familiar na academia é irrisório e ainda tivemos a polémica o ano passado com o professor Manuel Leitor, exatamente porque não há um reconhecimento da... Eu estou a lembrar-me dessa polémica. Aquilo foi um pouco infeliz. Portanto, eu creio... Pois foi. Muito. Sim, não vale a pena estar a lembrar, mas foi infeliz. Sim. Eu nem sei se ele queria dizer exatamente aquilo, mas saiu-lhe mal. Portanto, eu fui uma das pessoas que contestou, porque de facto difícil não contestar, vivo contestar os dois lados, que é estar na academia e estar no Ele basicamente contexto. tratou os médicos de saúde familiar quase como de segunda. Sim. Que não é bem preciso uma formação tão grande. Foi a ideia com que eu fiquei na altura. E é o que eu, enquanto médica de família, tenho sentido. É este... Agora passámos a ser muito importante porque fazemos falta, não é? Porque até agora éramos muito pouco importantes. Isso é um preconceito que... Sim, é o que me está a dizer. Agora a necessidade vai acabar por, provavelmente, acabar com esse preconceito. Mas porquê que acha que existe esse preconceito? Tem a ver com isso, com o dinheiro que se ganha noutras especialidades? Não. Eu creio mesmo que é cultural. Se calhar precisamos de mais 2 décadas para perceber nós tivemos... Que é capaz de ser o papel mais importante na sociedade, que é a primeira almofada onde as pessoas embatem quando têm um problema de saúde, é na medicina familiar. Não somos a porta de entrada, é como um colega diz, somos a sala de estar. Exato. Não é? Porque é aqui que os doentes vêm procurar muitas vezes ajuda e tivemos a oportunidade de ter um encontro há pouco tempo e termos entrevistado os nossos doentes e achei graça que eles diziam que é um médico que concilia tudo. Claro. É um médico que sabe o meu historial e posso ir a outro médico, mas não sabe o quanto a informação geral influencia na decisão. E até coisas tão simples como as idiosincrasias daquela pessoa. Quando uma pessoa já tem uma relação com o médico há anos, não é só a informação médica que conta tudo. O médico já sabe os meus tiques e os meus toques, não é? Essas coisas. Exatamente. Isso é importante também. Mas eu creio que não foi só esta questão cultural. Tem a ver com as questões organizacionais, pequenas coisas que alteraram na forma, eu como também já sou um bocadinho mais velha, sou das que têm dedicação plena, exclusiva, dedicação exclusiva e lembro-me que na altura em que eu tinha os meus filhos pequenos, eu tinha uma flexibilidade de horário. Neste momento, com a reforma que trouxe coisas boas, trouxe uma rigidez organizacional que faz com que os jovens médicos, que neste momento o dinheiro não é a única, é um aspecto importante, mas não é exclusivo, optem por outros modelos organizativos. Está a falar de flexibilidade, vá. Querem flexibilidade do horário. Já agora, deixe-me abrir um parênteses para perguntar isto. Por exemplo, um médico queira continuar formação, que queira... É fácil, com este novo modelo, como estava a dizer, se for médico público, de ter essa flexibilidade horária para, sei lá, fazer investigação, estudar mais? É fácil, temos legislação que nos protege. É fácil se eu estiver numa equipa como uma UCSP, que é um modelo antigo do centro de saúde, em que eu mantenho os meus direitos laborais. Se eu for para uma unidade de saúde familiar, que a minha ausência se repercute no número de enfermeiros que têm, no número não é fácil, sobretudo porque os jovens, há um fosso geracional, portanto a minha geração há muito poucos médicos, começam a haver médicos que estão agora a chegar aos 40, muitos, e estão na idade fértil, portanto há muitas ausências e a sobrecarga que as equipas acabam por ter por doenças, por maternidades, por paternidades, retira-lhes alguma capacidade de serem generosos e flexíveis, não é? Estou a perceber. Mas o sistema não impede essa flexibilidade, era onde eu queria chegar. O sistema não impede. Okay. Eu fiz um doutoramento com uma equiparação a bolseira em que tive 2 dias por semana para fazer isso. A legislação protege
a escassez de recursos é Sim. que... Ou seja, uma pescadinha de rabo na boca. Há poucos Exatamente. médicos e isso impede ainda mais essa tal flexibilidade. E há um outro aspecto que eu creio que nós estamos a estigmatizar os doentes que não têm equipa de saúde familiar, mas nós, é assim, podem ter uma equipa de saúde e não têm neste momento. Eu trabalho numa unidade... Estamos a falar de equipa, não só de médico. De equipa, porque Isso é cada importante. vez mais os cuidados e os médicos de São família não são só de multidisciplinares. prevenção Sim. nem de coisas básicas, são muitas vezes do fim de vida, da complexidade da vida, e se trabalharmos num modelo colaborativo com outras profissões de saúde, podemos resolver bem os problemas, deixando que os médicos deixem de estar ocupados com serviços administrativos, com a impressora que não funciona, e serem verdadeiramente médicos, resolver a doença aguda, a agudização da doença crónica, a complexidade dos doentes. E não estarem a pensar em preencher formulários no computador, que ainda para mais tem um sistema lento, ou está em baixo. Exatamente. Eu creio Sim. que a pandemia também veio desgastar os médicos de família, porque eu brinco que é a gaveta dos diversos que todos nós temos lá em casa, que quando não sabemos o que resolver, os médicos de família resolvem. E hoje somos quase escravos até da saúde 24. Pois, deixe-me ouvir aqui o Alexandre Tomás, que está na gestão de saúde. O que é que lhe apetece dizer sobre esta pergunta? Há esperança ou não? Claro que há esperança. Vamos lá ver os cuidados de saúde primários, que hoje umbrem com qualquer outro nível de cuidados e com qualquer área de especialidade. Se hoje dizemos que em Portugal há um Serviço Nacional de Saúde, eu diria que historicamente coincidiu a criação do Serviço Nacional de Saúde com uma grande alteração da organização dos cuidados primários, mas o que garantiu a universalidade de acesso ao sistema de saúde e ao Serviço Nacional de Saúde foram os cuidados primários. Portanto, se à época foi possível ter esta dimensão de esperança e de criar algo... Os são de 73, claro, 61. Mas é nesse percurso, né, em 79... Claro, exatamente, e portanto é nesse percurso que o Serviço Nacional de Saúde, que é um diploma em bom rigor, quando ele é constituído, não é? Que agrega um conjunto de serviços já existentes, mas depois a proliferação de centros de saúde por todo o país garantiu essa universalidade de acesso. E claro que hoje... Sim, porque é fácil fazer uma lei, mas depois é preciso ter as infraestruturas. Que ela se concretize, não é? Exatamente. E de facto tudo aquilo que nós vivenciámos nos últimos anos de alteração e de muita melhoria do funcionamento dos cuidados primários está relacionado com o desenvolvimento das profissões, e aqui a discussão que estava a ser, nós ainda nos recordamos, alguns cidadãos chegam hoje às nossas unidades a dizer que vão ao médico da Caixa. Portanto, há aqui uma dimensão histórica ainda, e cultural. Sim. Eu tenho uma consulta na Caixa, ouvi eu no outro dia, há dias. O posto da Caixa já não há Caixa de Previdência. Sim, exatamente. E portanto, esta é uma dimensão que naturalmente caracteriza o funcionamento dos serviços e aquilo que é a relação que o cidadão tem com estes serviços, mas que é indiscutível que hoje há uma qualificação do atendimento, claro que existe, e que há 20, 30, 40 anos era completamente diferente. Mas há escassez de meios, humanos especificamente. Bom, eu penso que nós devemos assumir o princípio, que é um princípio existente, que organiza a economia, que é necessidades crescentes e recursos escassos. Não é só na saúde, é transversal a vários setores de atividade. E nós na saúde vivemos isso com mais acutilância porque a emergência do consumo de cuidados de saúde, e consumo não estou a dizer do ponto de vista depreciativo, portanto, há um cidadão que contacta com uma das nossas equipas que precisa ter um problema para ser resolvido, não pode ser diferido no tempo, portanto tem que ser resolvido com brevidade. E isso é que coloca com maior acutilância esta eventual escassez de recursos. E também não estou a dizer de eventual, insinuando que não há carência de recursos. Agora, também penso que devemos ensaiar a discussão entre a prioridade é acesso a cuidados de saúde ou àquele tipo de profissional que vai responder a uma determinada necessidade. E talvez nós estejamos hoje colocados perante uma pressão até do ponto de vista dos 15 a 6 anos que temos da última reforma ou da última reorganização dos cuidados primários, de fazer essa discussão. Provavelmente, a resposta que estamos a dar aos cidadãos é em função dos profissionais que temos disponíveis, mas temos que ensaiar outros modelos de resposta a essas mesmas necessidades. Como aquele que ensaiou na sua área. Eu devo dizer que na introdução que colocou, digamos, aquela resposta é uma resposta dos profissionais do agrupamento de centros de saúde, e eu, como diretor executivo, não só, digamos... Já agora, Almada Seixal, vale a pena relembrar. O acesso à Almada Seixal, e de facto eu acolhi, toda a minha equipa de gestão acolheu essa ideia, mas é uma ideia das equipas e liderada por equipas. Sim. E também ter a noção de que esses projetos que nascem nas equipas têm muito mais potencial de desenvolvimento do que os projetos permitam
Dr. Ana Jorge, que foi Ministra da Saúde, e louvar todo o seu trabalho, mas esses projetos que nascem nas equipas têm um potencial de desenvolvimento muito maior do que aqueles que, com o devido respeito, eu já lhe vou pedir... Sim, deixe-me só dizer isto para quem nos está a ouvir, mas o que é que eles estão a falar? De raio de projeto é esse? Nós já vamos explicar esse projeto aqui um bocadinho. Mas o projeto agora chama-se Via Verde Saúde, não é? E é a organização qualificada de uma resposta para utentes que não têm equipa de família. E nós usamos muito mais a expressão do equipa de família do que apenas monoprofissional. Mas permita-me também mais do que ter apenas médico de família, é uma equipa. Sim, porque é possível disponibilizar um conjunto de recursos para necessidades que o cidadão tem. Claro que o cidadão genericamente vai à procura de um médico de família, como na área da saúde infantil vai à procura de um pediatra. Mas a resposta que é dada àquela circunstância provavelmente pode ser feita de outra forma, não exclusivamente com aquele profissional. Nem toda a gente precisa necessariamente de um médico. Precisa de uma resposta em saúde. Claro, exatamente. Naquele momento. E por outro lado também gostaria de dar nota do seguinte. Os colegas que estão no contexto hospitalar, e sem um juízo de valor, estou aqui com duas médicas, respeitando todos os cidadãos, todos os profissionais. Mas aquele contacto no momento hospitalar é um contacto pontual, de grande intensidade, mas pontual. As equipas de saúde familiar acompanham as pessoas ao longo do ciclo vital. E, portanto, tem seguramente na sua lista crianças, pais, avós que os acompanhou ao longo de 10, 15, 20 anos. Portanto, este acompanhamento do percurso de vida daqueles cidadãos dá um valor acrescido também às equipas de saúde familiar, mas também temos de ter a noção, para mim, eu não estou aqui a comparar com nenhum outro nível de cuidados, mas a tecnologia associada à intervenção clínica é muito valorizada pelos profissionais nas escolhas que fazem dos seus percursos, mas também do cidadão. Não é? Chega a um espaço, tem luzes e apitos e equipamentos, não é? E parece que aquilo é que é. Aquilo já parece melhor. Sim. Mas o acompanhamento e o conhecimento que têm das pessoas é um valor superlativo. Sim, e nós às vezes falamos de centros de saúde genericamente e há centros e centros. Há uns muito desenvolvidos e com muito bom aspecto e muito recentes e há outros que isto é um centro de saúde. Portanto, há tudo. Casca. Exatamente. Mas vamos agora esmiuçar aqui números e realidades. Mais de 10% das pessoas inscritas nos centros de saúde não têm médico de família atribuído. Isto é um número que dá que pensar. 10% é muita gente. A região de Lisboa e Vale-do-Tejo é das mais afetadas pela situação, é curioso, é esta e o Alentejo, mais do que qualquer outras. O cenário tende a agravar-se este ano porque há cerca de 1 milhar de médicos que atinge a idade da reforma. 1000 médicos a saírem do sistema. Eu sei, esta pergunta a doutora Paula Brões estava-me aqui a apontar para a doutora Ana Jorge. Tem a ver com uma geração dos 1000 médicos que se formaram. Exatamente. Sem demagogia, sem ser demagógico, nem tentar ser demagógico, e esta eu na pergunta, e sem críticas preguiçosas, mas como ex-ministra da Saúde, o que é que lhe passa pela cabeça quando vê utentes às 6 da manhã, nas reportagens de televisão, ali às vezes há horas, e às vezes sem conseguirem uma senha para depois terem um médico de família? Quer dizer, eu fico, eu diria, quase angustiada, se quer que lhe diga, porque eu acho que as pessoas que vão, porque a espera e quando vão muito para a beira dos serviços públicos, não é só dos centros de saúde, nós temos muitas vezes grandes esperas nas finanças, nos outros departamentos, agora nos Correios, e as pessoas reclamam pelo centro de saúde. Obviamente que só podemos comparar a espera, não podemos comparar a causa, não é? Claro. Pronto. Porque as pessoas, quando precisam e quando vão ao centro de saúde, em princípio, são porque estão fragilizadas, porque têm um problema que precisam de ser resolvido. E, portanto, essa é e há que encontrar soluções alternativas para esta situação. Isto é a minha perspectiva, se eu passar. Quer dizer, nós vamos ter médicos de família como outros, mas o grupo grande nos médicos de família em reforma, não são só esses que se reformam, são também os outros, só que houve uma época, eu não fiz contas, mas há aqui uns anos em que se formaram e foram para Medicina Geral e para médicos de família, porque depois fizeram a formação. Sim. Em que houve anos em que entraram 3.000 e 4.000. Houve uns cursos muito grandes. E esse grupo de pessoas está no limite da sua idade. Portanto, no tempo em que se formou e no tempo em que saiu. E são estes tais 1000 que vão sair agora do provavelmente sistema, são. Eu, quando digo não fiz contas, não fui ver se exatamente eram estes. Mas muito tem a ver com isto. E houve uma saída formaram-se muitos e formaram-se num modelo diferente. Isto tem a ver com, ainda não havia
especialidade de Medicina Geral e Familiar, as pessoas não entravam na especialidade hospitalar e ficavam como clínicos gerais. Sim. E estes clínicos gerais fizeram durante muitos anos formação específica que foi feita pelo Instituto, na altura, Instituto de Clínica Geral, que os formou e que as pessoas faziam formação em serviço e que faziam avaliações e que lhes foi dado o título de médicos de Medicina Geral e Familiar. Logo, são estes o grande grupo. E que não foram depois acauteladas estas substituições. Sim. Ao longo dos anos. Por outro lado, dizer um pouco que muitos dos médicos... Estamos a falar de há quantos anos? Isto é anos 80, Okay. Princípios dos anos Sim, 80. sim. Eles formaram-se... Os tais 40 anos, mais ou menos. É isso. Porque a Medicina Geral e Familiar começa em 82. Sim. Pronto. Houve uma altura que houve uma ideia de haver um médico generalista, que era uma coisa que depois nunca se chegou a existir, e que se transformou a seguir 2 anos depois, ou 3, na especialidade de clínico geral, que Sim. evoluiu para Medicina Geral e Familiar, que é com a integração dos serviços de saúde. Quando aparece a Lei do Serviço Nacional de Saúde, acabam as caixas de previdência e integra-se tudo em centros de saúde, que já existiam, mas que passaram a ter outro, que eram os de primeira geração e passaram a ser os centros de saúde de segunda geração. Exato. Com a reforma, não é? E aí houve a integração dos serviços, portanto, passou a saúde, que é a que os cidadãos têm direito, a ser financiada pelo Orçamento de Estado e não pelas cotizações das caixas de previdência. A Caixa de Previdência só tem a ver com as reformas e com os direitos dos trabalhadores. Tem outro tipo. E isto criou uma coisa que eu costumo dizer com alguma graça: a saúde ficou com as despesas e a segurança social ficou com o património. 20 anos depois, ou 20 e tal anos depois, quando vai para o governo, com esse cenário existia. Que se depara. Quando olha para os seus anos de governo, foram quase 4, e mais uma vez não me passa pela cabeça ser aqui, sei lá, demagógico. Mas que balanço alguma vez se põe quando vê estes problemas que existem? Eu fiz tudo o que podia, na volta queria fazer mais e não consegui. É evidente que há sempre querer fazer Claro, mais do que eu imagino que sim. Mas eu acho que fiz... Eu posso avaliar o trabalho que fiz e houve muito trabalho positivo. Nomeadamente, o reforço dos profissionais e das equipas foi feito. E isso foi trabalho que foi desenvolvido. Isso é uma medalha que ninguém lhe tira. Penso que não. Porque eu acho que é o reforço das equipas, é o reforço dos profissionais de saúde, não é o reforço dos médicos, é dos profissionais de saúde, é a valorização de todas as áreas profissionais, é a reforma dos cuidados de saúde primários desta forma, com algumas vicissitudes que eu hoje também acho que tem que ser modelada, que nem tudo correu bem naquilo que eu achava que seria a melhor maneira, mas era a maneira possível e foi bom. Claro. É evidente que as unidades dos centros de saúde e das unidades de saúde familiares não começaram em 2006, mas têm um histórico, e tem um histórico de mais de 10 anos para trás. As primeiras foram os grupos alfa, que começaram exatamente no sítio de Almada e Seixal, em Fernão Ferro, que é a primeira, um dos primeiros já grupos tem uma alfa. tradição de ser pioneiros. Tem. Aliás, eu não posso dizer isto que fica mal, mas eu tenho que o dizer. Eu acho que a Almada e Seixal, naquele contexto, quer do lado dos cuidados de saúde primários, quer do hospital, tiveram um caldo cultural que mais ninguém teve no país, com muitas boas experiências da própria relação. Mas a minha pergunta é um bocadinho noutro sentido. Peço-lhe desculpa por estar a interrompê-la. Conseguia prever na altura que iríamos estar num cenário como estamos hoje com esta? Já conseguia prever isso? Já. E falei nisso. Sim. De tal maneira que, nomeadamente, os médicos que nós fizemos em 2010, aquilo é um decreto-lei, acho eu, para os médicos reformados poderem trabalhar. Eu lembro-me disso. Pronto. E ninguém a ouviu? Nessa altura foi muito difícil conseguir fazer passar. Isso eu lembro-me também.
Tem boa memória. Isso não foi assim há tantos anos, foi não, mas é pouco uma mais de 10 área anos. que é sim. muito, quer dizer, que foi muito discutida, nomeadamente dentro do governo. Mas eu lembro-me disso dos médicos reformados poderem voltar ao ativo. Trabalhar. Mas Sim. isto não foi muito pacífico dentro dos membros do governo e dentro da administração pública, porque era um privilégio para os médicos poderem continuar a trabalhar no serviço público depois de reformados. Ou seja, Mas agora, se me permite dizer que o projeto que falaremos também tem um conjunto de médicos aposentados que estão disponíveis para contar a colaborar e nós podemos contratá-los para que possam Ainda dar o seu está, contributo. porque isto ainda está em Mas vigor. também Esta houve lei, mudança, este decreto-lei. não é? Houve, assim, um médico reformado, não houve Mas uma tem grande adesão dos médicos reformados porque não estava resolvida a forma remuneratória este é um esta problema. compensação. E agora está, não é? E agora já está que com a resolvido. carência dos médicos, esta questão da compensação, pelo menos até aos 70 anos, está melhor resolvida. Mas já percebi pelo que estava a dizer Porque- Ana Jorge que na altura aborreceu mais outros funcionários públicos. Eles podem fazer uma coisa que eu não posso. Ou seja, corporativismos a sobreporem-se a pouco. preocupações sobre saúde. Que era preocupações pública. de saúde e preocupações com a saúde das pessoas. Porque Sim. nós sabíamos que isto ia acontecer. Porque nós tínhamos feito a evolução, um quadrinho, não é? Portanto, aqueles gráficos que se fazem com a projeção e com a evolução daqui a acontecer Muito com a bem. carreira, com os médicos. Ou seja, depois Com o vem a número de pessoas que troika, entravam. depois vem a troika e estraga tudo e depois Porque é complicado. houve uma outra situação que nós estamos que é no final dos meio dos anos 90, o número de números clausos nas faculdades de medicina foram tão baixos que houve um ano que se formaram 100 médicos em Portugal a nível do país inteiro. E isto foi muito ali nos anos, eu não consigo, foi anos 90, Sim. e depois conseguimos, no final dos o anos fosso 90, é anos houve um 90. fosso. Portanto, Mas grande resistência dos médicos também para aumentar não, mas a as responsabilidade vagas, não é? foi só do Ministério da Saúde nem do Governo, foi da Ordem dos Médicos. E eu quando disse médicos estava a Claramente. pensar na ordem dos médicos. Claramente. Mas não há falta de médicos. Pois eu já percebi. Não, estão na mal altura- distribuídos, não só geograficamente. Não, há falta de médicos no serviço público. Exatamente. É isso que eu ia dizer. Em geral, no pool de médicos nacional não há falta de médicos. Não. Estão mal distribuídos, quer geograficamente, quer nos Estamos dois a sistemas. expulsar. Quer numa outra, que é na distribuição pelas especialidades. Muito bem. Também há Que aí uma aí diferença. também há uma grande diferença. Doutora Paula Broeiro, traça-nos o diagnóstico no terreno, já agora. E eu volto a frisar, mais de 10% de pessoas inscritas nos centros de saúde não têm médico de família atribuído. Em que é que esta carência se traduz na prática? Qual é a sua realidade do dia-a-dia? A minha realidade é assim, este projeto do Almada Seixal teve algum embrião nos Olivais. Portanto, eu fui para os Olivais em 2016 e tinha tido uma experiência já em unidade de saúde familiar e não me revejo num modelo que deixe pessoas de fora e, portanto, aceitei coordenar o CSP dos Olivais e, nessa altura, com alguma resistência até, consegui que os colegas mais jovens, em vez de terem uma lista, porque quando eu há pouco falei das questões da gestão que interferiram na baixa atratividade dos cuidados de saúde primários, tem a ver que na ARS-LVT a estratégia para dar um médico de família a cada cidadão foi aumentar a dimensão das listas de utentes aos médicos de família até não ser possível gerir os cuidados à população. Então deixe-me fazer aí um parênteses muito rápido, que era uma pergunta que eu tinha para fazer mais à frente, mas aproveito que está a falar disso. O rácio de um médico para 1.500 pacientes é um bom rácio? Esse era o rácio que, quando eu entrei na especialidade, era o que Sim. estava em vigor, 1.500, 1.550. Com a reforma, o modelo mais centrado na equipa, com pagamento por desempenho, juntou-se duas coisas, que era suprir a falta de médicos e compensar os profissionais por isso. E, portanto, o rendimento das equipas, o rendimento dos médicos de família e por acréscimo da equipa, que até aqui há uma discriminação de forma diferente do médico da restante equipa, porque os secretários clínicos e os enfermeiros recebem de acordo com a dimensão da lista do médico de família. A questão a distritos, chamemos-lhe A assim. questão da própria equipa. E, portanto, é assim, isto fez com que aumentassem a dimensão das listas. Neste momento o rácio é quanto?
É assim, nas USFs deve estar à volta dos 1.800, 1.750, porque nem todas têm médicos a 100%, portanto há de andar por aí. Mas não lhe parece muito, é média? É assim, numa USF em que há médico, há enfermeiro, não me parece demasiado. Parece-me... Isto é mesmo pergunta de leigo, porque eu quando é 1.500 é muita gente. Mas não é. Dizem-me que não, ok. Parece-me exagerado na minha equipa, porque eu fiz o caminho ao contrário. Eu estive numa USF e fiz este caminho, se calhar, mais humanitário, porque estou em dedicação plena e se calhar tenho este compromisso pessoal com... é assim, não posso ter... tenho metade dos médicos e metade dos enfermeiros. Portanto, quando dizem que não somos eficientes, organizacionalmente eficientes, não podíamos ser melhor, porque não temos recursos. No seu centro de saúde há pessoas à porta, por exemplo, às 6 da manhã? É assim, esta questão das pessoas à porta também é uma questão cultural. Por isso é que se calhar vão à porta para os CTT, vão à porta para as finanças, porque as pessoas têm o hábito que de manhã que se despacham mais depressa. E normalmente até para as vacinas se percebeu isso, às tardes estavam os centros vazios e de manhã muitas vezes... Exatamente, portanto isto eu creio que é uma questão cultural e houve quem perguntasse às pessoas porque é que vinham cedo. Muitas das pessoas até têm médico de família. Mas depois há o problema das senhas para as vagas e portanto quanto mais cedo... Não? Se tiverem médico de família, há as consultas do dia e a consulta até pode ser a meio do dia. É uma questão de hábito que as pessoas têm. E o que é que aconselharia então a quem nos está a ouvir e que costuma ter esse hábito a fazer? Lá. Sim. Eu não sei se todos os centros de saúde funcionam assim. Mas pelo menos, é assim, se calhar nas unidades que não têm a resposta, porque eu brinco que nós estamos a ser reféns do nosso sucesso, porque conseguimos organizar os cuidados aos doentes da equipa de saúde. No vosso centro, sim. E o que acontece é que temos pessoas que vivem na margem sul e nós dizemos porque é que não vão para a margem sul e eles dizem que ali sabem que mesmo não tendo médico de família têm consulta. E nos mas não é sítios, assim em todos os... Não, porquê? Okay. Porque não há quem gira os cuidados a doentes sem médico, que é o projeto dos Olivais, é o projeto Então vamos conhecer o projeto... que é diferente de não haver quem gira seja os médicos da empresa. Vamos conhecer o projeto e depois eu vou perguntar porque é que estas ideias não se contaminam mais, ou seja, não infectam mais áreas de saúde, mais centros de saúde. Mas o Alexandre quer explicar então a que é que consiste esse vosso plano para tentar acabar com as filas. Duas outras notas. Corroborar a ideia que este modelo de atribuição de médico de família ou de equipa de família a toda a população é um desiderato complexo de se garantir no curto prazo. E se olharmos aos dados de uma década, será difícil. Eu posso apresentar os dados... Está a dizer que nem daqui a 10 anos vamos conseguir essa meta, é isso? Mas também não precisamos, que a população é diferente, claro, não é? Do que era antes. Claro, eu vou partilhar os dados do Almada Seixal, que é sempre mais fácil que eu tenho comigo. Cerca de 360 mil residentes, dos quais cerca de 56 mil não têm equipa de família. Cerca de 190 médicos de medicina geral e familiar, dos quais 50 têm mais de 50 anos, portanto está neste registro desta geração de médicos. Ora, eu não prevejo nos próximos 5, 6 anos conseguir contratar cerca de 50 médicos. Portanto, esta realidade... Que era o que precisavam para... Só para compensar, permita-me a expressão, o saldo fisiológico, de compensar as saídas dos profissionais, neste caso médicos. Portanto, esta realidade é algo que vai ter alguma continuidade. Portanto, nós podemos sempre, e claro que fazemos seguramente o trabalho para podermos ter mais profissionais e também dizer que o ter mais profissionais importa relacionar a minha perspectiva a 3 elementos. Por um lado, as necessidades da população, e claro que a população tem uma evolução, quer, enfim, demográfica, quer das próprias necessidades intrínsecas associadas ao desenvolvimento, portanto, primeiro, necessidades em saúde da população. Segundo, compatibilizar essas necessidades com as políticas de formação no país, de formação de profissionais e as profissões que temos em Portugal e profissões na área da saúde que temos no contexto europeu que ainda não temos em Portugal. Portanto, essa discussão vamos ter que fazer mais cedo ou mais tarde. E terceiro elemento, enfim, tão mais importante que os outros dois, são as políticas de contratação e, permita-me a expressão, as políticas de desenvolvimento profissional. Porque se eventualmente o Serviço Nacional de Saúde até tem condições de ser atrativo para contratação inicial, o que muitas vezes os profissionais colocam é qual é que é o meu horizonte daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. E essa não é uma questão de contratação imediata. O privado responde a isso? Melhor?
Eu não sei se Não. o privado responde a isso melhor. Então porquê é que eles fogem para o privado? Porque eventualmente estão a ver a circunstância no curto prazo. É que agora no curto prazo as condições que me apresentam lá e as condições que eu tenho aqui, provavelmente... Ou seja, estamos a dizer que andamos todos a ver mal a coisa. Estamos todos a olhar para o dia seguinte e não para daqui a 10 anos. Seja individualmente médicos, seja... A questão seguramente é mais complexa. É multifatorial, mas... Quando falo aqui em políticas de contratação, não estou só a falar da contratação imediata, mas é desenvolvimento profissional. Esta questão que o Dr. Paulo estava a dizer... Propor carreira, por exemplo. Sim, mas... Horizonte de carreira. Mas áreas de desenvolvimento... vamos lá ver uma questão. Se o médico de medicina geral e familiar, se o enfermeiro dos cuidados primários quiser trabalhar na área dos cuidados paliativos, tem que fazer opções que às vezes são complexas. Prescinde da carreira. O médico tem que prescindir da carreira, basicamente. Portanto, vamos lá ver. Há aqui novos contextos de intervenção que podem ser interessantes para os profissionais se desenvolverem e que temos que alimentar. Mas permita-me... E deixa-me só, para esclarecer, Sim. tem que abdicar da carreira para se dedicarem porque a lei precisava de ser mudada para isso não ser assim? Se calhar é um dos outros aspectos que tem a ver com a atratividade da carreira de Medicina Geral e Familiar. Não tem havido... eu sou médica de família desde 1994 e este ano, pela primeira vez, tenho no meu ACES um concurso para o grau máximo da carreira. Portanto, a ACES é um agrupamento de centros de saúde. Exatamente. Portanto, eu estive 19 anos à espera que abrisse um concurso para eu ser aquilo que era antigamente um chefe de serviço. Okay. Apontamos, portanto, para o Ministério. Não sei se é Ministério, se é eu estou aqui a tentar perceber a causa das coisas. Pois isso eu também não sei sim. A causa das coisas, mas já não, eu se calhar perdi-me na... Não há problema, mas eu percebi o que é que quis dizer. Mas o Alexandre pode continuar com o projeto. E no concurso era por causa dos paliativos. Por exemplo, um colega que a forma como se faz a avaliação da progressão da carreira é a mesma, quer seja um médico que tenha uma lista de utentes ou quer seja um médico que faça cuidados paliativos. Sim. Ora, depois a métrica com que é avaliado, há itens que não consegue cumprir e, portanto, terá mais dificuldade se optar por uma carreira diferente. Ou seja, a realidade muda, mas os instrumentos que estão postos em prática não são flexíveis para acompanhar as mudanças. Mas na perspectiva que estava a colocar há pouco... E tornam menos atrativas certas coisas. Pronto, já estou a perceber. Mas na questão que estava a colocar há pouco, eu estou a sorrir, se há esperança, claro que há esperança. Vamos lá ver 2 ou 3 notas. Enfim, tenho a convicção plena que a última reorganização dos cuidados primários trouxe um conjunto de vantagens de atratividade aos profissionais que hoje procuram por esta área de intervenção e com o devido respeito por todos e não só numa fase final da sua carreira. Portanto, hoje há um conjunto de profissionais que optam claramente por trabalhar em cuidados primários porque é atrativo do ponto de vista inicial e veem, digamos, um horizonte de desenvolvimento profissional. E isso é interessante. Isso também foi possível porque se alteraram as condições, nomeadamente com unidades funcionais diferentes e com um regime de incentivo também diferente por desempenho. Agora, o que é que aconteceu neste processo foi termos, como também anunciou, um conjunto de utentes, cidadãos, que não têm equipa de família atribuída. O que aconteceu no Almada Seixal é esse histórico dos projetos alfa, dos regimes remuneratórios experimentais. Portanto, de facto, eu tenho o privilégio de estar num ACES que, historicamente, se envolveu muito nestas iniciativas inovadoras e de testar, avaliar, monitorizar e reajustar. Nós tínhamos uma unidade de cuidados de saúde personalizados que tinha, de facto, uma dificuldade muito substantiva no Laranjeiro e iniciou-se este processo de resposta à equipa a utentes sem equipa de família. Essa resposta materializa-se como? Também é importante perceber. O que é que vocês foram fazer para dar resposta às pessoas que não têm equipa de família atribuída? Equipa, sim, médica. Fomos organizar a equipa, tendo naturalmente médicos, enfermeiros administrativos, mas que pudesse dar uma resposta àquela procura aguda. Muitas vezes dizemos que é doença aguda. Na maior parte dos casos não é uma doença aguda que ele está, é uma procura aguda. Ele procura uma determinada resposta. E nós organizámos essa resposta para aquelas situações mais imediatas. Depois, identificámos utentes, nomeadamente de saúde materna. Para aí um bocadinho, que era isso que eu queria perceber, mas como é que organizaram isso? Foram buscar mais profissionais? Era esse grau de finura que eu queria na sua resposta? Sublinhar o que disse há pouco. É uma resposta que partiu dos profissionais. Os profissionais sentiram que há uma iniquidade de acesso e que isto é, digamos, um desajustamento social. Mas o que eu quero saber é, mas então o que é que eles fizeram? Dão mais horas? Dão mais horas. Deixaram de fazer algumas atividades e passaram a dedicar-se a este projeto. Sim. E, sobretudo, organizou-se alguma resposta, quer do ponto de vista administrativo, quer, por exemplo, do ponto de vista na área da saúde materna. E dinheiro para pagar essas horas? Exatamente os mesmos recursos. Se é necessário recorrer a trabalho suplementar, recorre-se a trabalho suplementar, com o devido cabimento. Pago, sem nenhum constrangimento, mas, sobretudo,
os profissionais, a maior parte deles dentro do seu tempo, dão um contributo para estes projetos. Mas dá nota do seguinte, também reorganizamos algumas respostas. No âmbito da saúde materna, temos neste momento um conjunto de enfermeiros especialistas de materna a acompanhar, a fazer vigilância das grávidas. Enfermeiros especialistas de saúde infantil a acompanhar as consultas de saúde infantil das crianças. Sim. Naturalmente não são... E só pontualmente é que poderá ser necessário um médico nesse processo. Nas circunstâncias clínicas que a equipa identificar como necessário. Mas isto iniciou-se numa unidade de cuidados de saúde personalizados e dizer que esta mesma unidade de cuidados de saúde personalizados apresentou uma proposta e está aprovada de unidade de saúde familiar, que eu diria do que eu conheço, e possam conhecer tudo, mas é também pioneira porque, para além dos utentes que têm inscritos, corresponsabiliza-se por acompanhar cerca de 4.000 utentes em equipa de família. Portanto, há também aqui um modelo inovador nessa própria unidade de saúde familiar. E daí crescemos para o Concelho do Seixal e para o Concelho de Almada. Portanto, hoje nós temos o projeto Via Verde Saúde, no Seixal e em Almada, a responder a utentes sem equipa de família atribuída. Em relação à espera, fizemos, eu digo no plural, mas são as equipas que estão a fazer isto. Claro. O atendimento e a marcação de consultas neste projeto é exclusivamente por telefone. Permita-me a expressão, nós transferimos as filas de espera à porta do centro de saúde para a casa das pessoas. A pessoa está em sua casa e telefona. Portanto, como a saúde 24, por exemplo. Há situações... Mas eu diria... Mas conhece a crítica. Eu vou dar um exemplo pessoal. Devia evitar, mas não interessa. Mas a minha mãe diz-me, agora, desde com Covid, eu ligo para o centro de saúde e ninguém me atende. São às vezes 2 horas ao telefone, aquilo cai, depois volta a ligar, Fica até a ideia que estão... E eu já ouvi muita gente dizer isto, longe de achar que é isso que se passa, mas... As pessoas ficam com a ideia, pois agora, como não tem lá ninguém a pressionar, ninguém quer atender telefones. As pessoas pensam nisso. Mas não há nem sequer telefone. Por exemplo, uma central telefónica ajudava muito a coisas organizar. Desse estilo, mas a questão do atendimento telefónico é transversal, mais uma vez, é transversal a várias áreas de intervenção. Claro que, mais uma vez, na saúde somos muito mais sensíveis porque de facto, temos uma necessidade quase imediata de resposta. Mas dar nota do seguinte: há situações de utentes dirigem-se ao local onde são observados, não é? E é-lhes dito, não, tem que fazer a marcação por telefone. Claro que temos telemóveis, claro que temos profissionais administrativos para atender os telemóveis e temos, sobretudo, agenda disponível dos profissionais médicos e enfermeiros para fazer essa marcação. Okay. E, portanto, quando se controla, digamos, essa procura... Todas as fases do processo. Começa a haver uma resposta que é organizadora, gera confiança na população. Estão tranquilos porque sabem que ligam para lá e podem ter uma consulta marcada e, sobretudo, esta confiança traduz-se no melhor acesso e, claro, numa melhor resposta. Mas dá nota de uma outra questão. Também do ponto de vista da evolução das profissões da saúde e do sistema. Nós, durante muito tempo, no sistema de saúde e no Serviço Nacional de Saúde, estivemos preocupados em diagnosticar, tratar e cuidar. Num segundo momento, em acompanhar as pessoas e monitorizar a sua situação. Mas hoje, provavelmente, ou no futuro próximo, o desafio é capacitar a pessoa para gerir também a sua saúde. E isto vai colocar um conjunto de novas exigências às nossas equipas, está a colocar hoje às nossas equipas, e aí, eventualmente, esse futuro temos que preparar hoje. E a tecnologia vai ajudar. Já há apps para tudo e mais alguma coisa, para ver, já se anuncia... Mas aumenta a desigualdade em saúde. E, claro, não estou a dizer que não aumenta. Mas, doutora Ana Jorge, ouvindo isto, e já tendo estado no poder, no centro decisório, na tutela, decisório de muitas coisas, não de tudo, obviamente, parece-lhe que o poder centralizador, está sensível a estes exemplos e com vontade de os replicar e de os incentivar? Ou está mais centrado em nós temos mais 700 milhões este ano para a saúde, vamos despejar aqui dinheiro e pronto? A saúde, quanto mais dinheiro se lhe põe, e precisa de dinheiro, não estou a dizer que não, sim. mais dinheiro vai sentir a falta, não é? Portanto, é um processo que, como há pouco se dizia, quer dizer, as necessidades em saúde hoje são maiores. Embora houvesse piores indicadores de saúde e a pessoa era mais doente que há uns anos atrás, procurava menos os serviços de saúde do que hoje, que tem mais saúde, é mais saudável, do ponto de vista geral, e precisa mais de cuidados, ou necessita, ou tem essa preocupação. Portanto, isto é um bocadinho fruto também da evolução, e ainda bem que é assim, que isto não é no sentido que é bom que seja assim. Claro, por isso é que vivemos cada vez mais tempo também. E por alguma razão
E, portanto, não é o dinheiro que faz falta, mas era preciso haver, de facto, aqui alguma mudança e aproveitar as experiências e os processos que já demonstraram que são bons, como se fizeram com algumas das reformas que se tentou fazer num sítio e depois tentou replicar para os outros sítios. Mas o país também é desigual. E, portanto, uma solução que funciona para Almada Seixal pode não funcionar nos outros sítios. E a flexibilidade também devia ser neste sentido. O princípio é o mesmo, que é a equidade em saúde e o acesso, mas ser flexível. Um certo grau de responsabilidade local das ACS, os ACS tais deviam agrupamentos. Ser ter mais autonomia. Os ACS foram criados para ter autonomia e não têm. No sentido, mas como é que o agrupamento Almada Seixal teve autonomia para fazer isto? Não, falta também de iniciativa? Também pode ser. E ser criativo também é preciso ser. Dentro da base... Isso não se decreta, não é? Não, isso é... não. É um bocadinho difícil. Era bom, mas porque mesmo que se decrete, se não for sentido, como eles disseram aqui, que tem a ver com a iniciativa dos profissionais de ser capaz de envolver os profissionais para eles próprios serem parte da solução, ou serem fundamentalmente a solução com proposta sua dentro daquilo que é o enquadramento possível, e que é possível, e isto não precisa de autonomia, de maior autonomia, quer dizer, não quer dizer que não fosse bom, mas não é condicionante. Mas muitas vezes é uma das críticas, como mais ouço alguns, na área da saúde, alguns agrupamentos profissionais, às vezes não é tanto dinheiro, sim, é tipo, nós nem fomos ouvidos na tomada desta decisão. Pronto, isso acontece. Sim. Isso pode acontecer. E, por outro lado, aquilo que eu acho que muito que se sente da falta de autonomia e da autonomia de que cada agrupamento pudesse ser responsável pelos seus profissionais e não depender da contratação que vai à ARS e ao Ministério da Saúde e fica no Ministério das Finanças, às vezes anos. Cativações? Não sei se são só cativações, são mais do que cativações, Sim. porque a autorização para contratos com pessoas não são feitos. Pois. E, portanto, isto é transformado em prestação de serviços. E as prestações de serviços são mais caras, pior qualidade de serviços e não serve a ninguém. E do ponto de vista financeiro... Nem o próprio médico ou não é bom. Profissional de saúde. Para o profissional de saúde é bom, no ponto de vista financeiro. Eu Mas vou dar um exemplo. do curto prazo. No curto prazo. E eu vou dar um exemplo que ontem eu fiquei quase chocada. Eu fui a um hospital pequeno e estava com o Conselho de Administração e tinha lá uma reunião e eu vi uma jovem médica e eu disse, tenho aqui uma jovem, porque pronto, ela disse, é um médico fisiatra. Eu disse, jovem aqui, e disse, então já a contratou. E diz ela, conseguiu contratá-la para aqui? Eu disse, não, é uma prestação de serviços. É uma jovem médica acabada 1 ano, 2 anos da especialidade. Não quis fazer contrato com o centro hospitalar. Quis fazer uma prestação de serviços, porque aquilo que ganha à hora para fazer aquele trabalho, ela ganha numa semana aquilo que ganhará, provavelmente, se tiver um contrato no mês. E, portanto, isto no imediatismo é mais resolúvel do ponto de vista financeiro. A pergunta é, porque é que se a doutora Ana Jorge percebe isso, está já fora do governo, quem está nas instâncias que decidem não muda isso? Deixe-me descrever a sua cara para os nossos ouvintes. A doutora Ana Jorge fechou os olhos e respirou fundo. Enfim, uma das outras lutas que eu tive em 2008 foi contra as empresas de prestação de serviços. Muito bem. Portanto, porque eu sabia que iria acontecer isto. Já estava a acontecer e que isto era aquilo que ia acontecer, que era uma escalada que não tinha. E a escalada neste momento é muito grande. Pois é. É grande do ponto de vista financeiro e é um desastre do ponto de vista financeiro. Para o Estado. Para o Estado, como é óbvio. Quer dizer, então não falando nos doentes, porque se eu não constituo equipa, como é que isto se pode fazer? É assim, em saúde não se trabalha sozinho. E hoje, cada vez mais... Aliás, eu já mudei até eu próprio, já não digo médico de família, digo equipas de saúde. E as equipas são... Porque a saúde hoje é cada vez mais complexa do ponto de vista e as soluções e aquilo que são e que faz com que a pessoa tenha melhor saúde e melhores cuidados é muito variável. Não é o médico sozinho que faz tudo, não é? Como é óbvio. E, por exemplo, deixa-me acrescentar aqui uma coisa. Eu acho que as equipas de cuidados de saúde primários beneficiariam mais e poderiam dar melhor resposta se nós tivéssemos mais
mais enfermeiros em cuidados de saúde primários. Exatamente. Adscritos por equipa, por exemplo, a um médico. Não é nada que eles não venham dizendo há muito tempo. Não, isso já está sido dito, Sim. quer dizer, mas pronto. Gosto ou não da bastonária dos Não tem nada a enfermeiros, ver. não tem nada a ver com nada- isso. Não tem nada a ver Exatamente. com isso. Ela defende isso. Agora, mas não é por aí. Mas, Dona Porque- essa é uma realidade que todos nós conhecemos no contexto europeu. Toda a gente Portanto, o sabe, contexto exatamente. europeu privilegia Sim. a autonomia Claro que sim. profissional, naturalmente com as Não, competências mas- que têm. Mas nós podemos extrapolar Mas para todos os nem outros. Quer dizer, é a nutricionistas, autonomia, é a psicólogos, autonomia Sim. profissional dentro de uma equipa multiprofissional, Com que é outra subordinação coisa. hierárquica, a Exatamente. saber quem é quem nos sítios. Pronto, Eu é que isso lembro-me é de ter ouvido completamente a diferente. doutora Ana Jorge numa entrevista que dizia que o problema das urgências eram estes médicos da empresa que não têm subordinação aos chefes da equipa e, portanto, aquilo que no nosso tempo era uma equipa de urgência hospitalar em que havia um chefe e que criava a equipa, neste momento, por força das carências, Diga mais, esta subordinação não existe. É como na guerra, a diferença entre um exército que está a lutar pela sua terra e um exército de mercenários. É toda a diferença. Exatamente. Salvaguardando E aqui- todas as e devidas aqui- distâncias do que estamos a falar. Sim. E aqui altera o nível de cuidados de saúde, E de da exigência, prestação, claro. da prestação de cuidados e também numa outra área que ninguém pensa, é que quando eu tenho uma equipa, aquilo que eu gasto em termos de exames complementares, da avaliação do doente, é inferior, mas é melhor do que eu prescrever muitos exames, porque eu a seguir não sou eu que os vejo, e isto é o que se passa a nível das urgências, e não só. Porque E se eu dos cuidados tiver contratos de prestação de serviços em cuidados subprimários, passa-se exatamente o mesmo. Houve uma famigerada bata branca que foi criada, que se chamava assim, que depois parece que não, felizmente aquilo não continuou, que era exatamente um problema deste tipo. Para resolver os problemas das pessoas que não tinham sem médico, eram contratados bata branca, que eram os médicos de uma outra instituição, onde poderiam ir os doentes para ser vistos. Eram vistos uma vez. Se a situação clínica exigisse fazer exames, raio-x, análises, qualquer coisa, para avaliar a sua situação de saúde, ele voltava ao seu centro de saúde para ver os exames. Como não tinha médico ainda, ia ao outro, mas já não podia sequer ir ao mesmo bata branca da outra vez, ia ao outro. Isto é o princípio. Provavelmente continuidade. pedia mais uma bateria de testes. Exatamente. Portanto, Já agora, estes princípios são, isto do ponto de vista da prestação de cuidados. deixe-me fazer Não é então bom. aquela pergunta que eu imagino que muitos que nos estão a ouvir poderão estar a ter. E eu tenho que dizer isto. A quem é que interessa esta situação? A privados? Porque muita gente que vai à porta do centro de saúde e não consegue, se tiver, pronto, foi classe média, na volta pensa num seguro, vou aos privados. E depois há sempre aquela de que nos privados há uma pressão para mais atos médicos, porque depois também a remuneração, provavelmente, dos médicos, suspeita-se, eu vou dizer alegadamente, para me proteger, suspeita-se que provavelmente o que ganham também está ligado ao que prescrevem. Não, é obrigatório pedir exames clínicos em função da consulta que estão. Todos os doentes que vão em alguns sítios, vão a uma consulta médica e a seguir têm que fazer uma bateria de exames. Okay? Nos privados. Sim. Sim. Eu assim, não posso falar dos privados, que eu Claro. não eu trabalho também não nos trabalho lá, mas Sim, eu sim, sei sim, que sim. os colegas Já têm. todos ouvimos histórias, pronto. Ou mais do Reais. que histórias reais, sim. Eu creio que nós todos achamos que há futuro e que os privados, por exemplo, há pouco quando dizia uma resolução imediata, mas é a resolução imediata que os profissionais médicos e enfermeiros neste momento da vida deles precisam, que o Serviço Nacional de Saúde não permite, que é esta flexibilidade do horário que não existe. Aqui, em relação à utilização dos seguros de saúde, neste momento falta saber onde é que há duplicação de utilização de serviços. Nós sabemos que, se calhar, na minha geração e da doutora Ana Jorge, a dedicação exclusiva era quase natural porque não havia oferta privada. Agora há médicos que não querem ter contrato, como percebemos. Neste momento temos uma oferta privada, seguros de saúde acessíveis, que também diversificam a utilização de serviços. E temos uma outra oferta, que é uma oferta social, que, pelo menos em Lisboa, que é a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, e há duplicação. Portanto, há pessoas que utilizam
um serviço, porque podem um seguro de saúde e um serviço público, que utilizam um serviço social e um serviço público. E vão gerindo a situação. E depois há uma franja que não tem nem umas coisas nem outras, e eu creio que nós todos queremos não evoluir para um modelo americano, mas para evoluir para um modelo. Mas às vezes parece que por passinhos europeu. Pequenos parece que é para onde estamos a ir lenta, muito lenta, mas seguramente. É isso. Mas... Porque vemos os problemas a acumularem-se e não sei se é falta de vontade para resolvê-los, mas esta conversa, eu perdi-lhe a mão porque estava muito boa, já passaram 60 minutos, vamos ter que fechar, e eu mais do que tentar seguir o guião que tinha na minha cabeça, mas acho que o essencial está mais ou menos explicado. Eu gostava de pedir-vos uma receita para terminar. O que é que acham que, sei lá, se fossem ministros, outra vez no caso da doutora Ana Jorge, ou pela primeira vez no caso do Alexandre e da Paula, o que é que propunham? Ou pelo menos o que é que vos apetece dizer no final desta conversa? Quem é que quer começar? Eu não quero ser ministra da Saúde, por isso posso falar, porque só vou ter mais 8 anos de trabalho. Eu não quero ser ministra da Saúde, não me peça isso. Mas pelo menos tem uma visão sobre o problema. Eu creio que foi dito aqui, é respeitar os profissionais, ter em atenção as necessidades e as mudanças sociodemográficas da população. Sim. Do que vê das medidas anunciadas, parece que estamos aí no caminho certo? Isto nem é política, é mesmo, assim, podia ser qualquer governo. Eu creio que o modelo evolutivo é respeitar, se calhar, as variações regionais e a adequação regional das dificuldades. Perceber casos como aqui o da Almada Seixal e ver como é que se podem replicar. Marvila, que estamos a tentar, porque temos seguramente uma população urbana ligeiramente diferente do Almada Seixal, mas perceber e de certeza muito diferente de um, sei lá, em Chaves ou no interior, por exemplo, não é? Portanto, os modelos organizativos têm que ser criativos e flexíveis, centrados na população que servem e se calhar não ser o mesmo modelo para tudo, não é? Mas é preciso fixar mais médicos no Serviço Nacional de Saúde, ou é não? Preciso tornar atrativo, porque o que torna atrativo... E atrativo é que é só dinheiro? Não é só dinheiro, é assim, não estarmos preocupados com impressoras e com telefones e com o que não temos. E com o serviço de internet que está sempre a falhar. É assim, porque o serviço isso moe público, a paciência. O serviço público tem um potencial formativo de outros e de investigação que não está a ser explorado e, portanto, esta dificuldade pode ser um ganho no futuro. Muito assim, não estamos sozinhos no universo, porque este problema que surge em Portugal está a surgir em França, está a surgir no Reino Unido. E o envelhecimento da população nas sociedades ocidentais. Portanto, também assim, é um problema. Temos que criar o nosso modelo criativo para as nossas pessoas. Eu Paulo, não sei se a doutora Ana Jorge pretende obviamente ser Ministra da Saúde, mas não sei se... Não, já não tenho idade. De certeza, se António Costa lhe ligasse a dizer não, nem penses. Mas eu penso que, com toda a fraqueza, respeitando a doutora Jorge, mas todos os ministros e a atual ministra, há um conjunto de intervenções e trabalho que cada um de nós pode e deve fazer no seu contexto, e seguramente nós todos seremos muito mais agentes de mudança do que propriamente o último decisor, se quisermos no abstrato. Ou seja, é tal criatividade que não se decreta e que às vezes era bom que houvesse a um nível mais local. Contudo, também me permite dizer, nós temos que criar condições para que esse dinamismo, essa criatividade possa ser consistente. O que é que isso quer dizer? Criar condições? Permita-me dizer, como diretor executivo, eu não posso colocar areia na engrenagem. Era isso que eu queria saber, portanto, mas há gente que coloca areia... Não sei, há dificuldades objetivas, mas duas notas muito sintéticas. Não me parece que nós possamos ver o funcionamento de uma unidade de saúde, seja ela um grupo de centro de saúde, uma unidade funcional ou um hospital, sem olharmos a toda a política de saúde que está a ser implementada e tem sido implementada nos últimos anos. Portanto, isto tem impacto no funcionamento de cada uma das unidades. Segunda questão, nós temos que repensar a administração pública, porque há um conjunto de instrumentos de gestão que, objetivamente, eu não tenho, e não é o Alexandre, o Grupo de Saúde não tem, que a administração pública não tem e que impede a agilidade de processos, que já aqui ouvimos 2 ou 3 questões de telefones autónomos e afins, e, de facto, a administração pública tem que ter aqui uma alteração... E percebe porque é que isso emperra? Consegue perceber? Não, claro, então, mas há uma legislação própria do funcionamento da administração pública que condiciona um conjunto de decisões, quer dizer, que caracteriza um conjunto de decisões. Os concursos... Quando se queixa, os ouvidos são mocos?
Não é uma questão dos ouvidos serem mocos. Não é só a saúde. Há um conjunto de procedimentos administrativos na administração pública que dificultam termos instituições mais ágeis para os tempos de hoje, para a economia de hoje. E, portanto, isso tem que ser repensado do ponto de vista global, não é só a saúde. Eu sei, mas eu estava a tentar perceber porque é que, mesmo que seja a um nível mais global, a administração central não é flexível. 2 notas. Se perguntar a um diretor executivo que profissionais de saúde vai ter nos próximos 5 anos, a única resposta que ele pode dar é, olhando retrospectivamente, tem concursos médicos de medicina geral e familiar todos os anos. Mas outros profissionais não têm essa informação. Não sabe se vai haver um concurso para contratar enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, higienistas e quanto tempo as capelinhas, cada um tem o seu castelo e tem dificuldade em comunicar. Sim. Mas por isso também dizer que o princípio será pensar global, o país que não é muito grande, e é um serviço social de saúde, se quisermos dizer, um sistema de saúde, mas a ação local. E, de facto, o projeto que está a acontecer no Almada Seixal, da Via Verde de Saúde Almada e Seixal, pode não ter enquadramento em Bragança, em Chaves ou em Faro. Mas pode haver outras soluções nascidas do local. Mas temos que ensaiar. E aí sim a autonomia local. A autonomia local de poder, e também legal já agora, de podermos ensaiar um conjunto de respostas, avaliar os resultados e depois replicar. E isto implica algumas alterações que eventualmente terão naturalmente algumas implicações no futuro próximo. Começamos com a doutora Ana Jorge. Olha, vamos terminar com a doutora Ana Jorge. Qual seria a sua... chamemos-lhe receita, estamos a falar em termos médicos. Eu, antes de falar na receita, eu gostava de falar aqui só numa questão muito breve, que é, que há pouco se falou, que é, nós estamos, os serviços de saúde, cheios de jovens profissionais de saúde em idade de procriar, como a Paula disse. E é bom que assim seja. Nós precisamos de renovar a população portuguesa. Claro. E, portanto, precisávamos de estimular e não prejudicar, isto é, criar condições para que as pessoas evitem de ter filhos em tempos de jovens. E acontece isto nas profissões de saúde. O que significa... Pais cada vez mais velhos. Quer dizer, as pessoas adiam um bocadinho para não perder o caminho ou porque não têm condições. E, por outro lado, os serviços depois têm muita dificuldade quando têm muita gente grávida ao mesmo tempo, claro, ou seguir. E, portanto, é preciso contar, e são cerca de 20%, quer dizer, o cálculo são cerca de 20% ou mais de dotação que é necessária para colmatar, e muitas vezes não chega. Todas as contas têm que ser feitas com mais de 20%. E isto muitas vezes é necessário fazer isso nos serviços, não é? Que não são só os médicos, são os enfermeiros, claro, e os outros profissionais. Porque se tem que ter a conta de que há sempre alguém e devíamos incentivar isso para podermos ter mais crianças em Portugal. Sim. Pronto. Depois, dizendo o que é a receita era pensar naquilo que são as pessoas. É evidente que se nós não tivermos um serviço público forte, capaz de dar, nós não vamos ter qualidade em saúde. E esta preocupação existe. O que significa, isto não significa que é o contra o privado, não é público ou privado, sim, é dizer que todos têm o seu lugar, desde que seja bem definido e bem regulado, mas que o serviço público, até para que o privado possa exercer, tem que ser um serviço forte, capaz de formar pessoas, de reter profissionais e de lhes criar incentivos que podem ser remuneratórios, mas não só, são de carreira, mas a carreira aquela que eu tive na minha opção, eu queria muito ter carreira pública, desenvolvimento profissional, fiz não sei quantos concursos, isso não tem valor para as pessoas, é a sensação que me dá. Mas que pessoas? Os próprios profissionais? Sim, não valorizam muito. Mas isso é uma coisa que me ter ouvido isso... A mim preocupa porque eu não consigo entender porque não. Porque acham que já sabem tudo. Ou seja, eu vinha para aqui com a ideia de que o poder central é muito pouco ágil, mas de repente sai daqui que novos profissionais também são pouco ambiciosos. Não é ambiciosos, não é não serem ambiciosos. Ambiciosos em termos de qualidade de carreira, por exemplo. O que é que valorizam na sua carreira? E o que é que acha que valorizam hoje em dia? Assim, a Paula há bocadinho falou que só agora é que vai ter um concurso para chefe de serviço, que agora se chama outra coisa, mas que é o equivalente. E isso era muito importante numa geração, a minha e as seguintes, não é? Eu já sou um bocadinho ainda mais antiga, mas nos outros a seguir. Isso hoje,
porque deixou de haver valorização dentro dos própria organização de que os mais graduados de facto eram as pessoas que eram os responsáveis do serviço pela formação, pela organização, pelo desenvolvimento e pela prestação de cuidados. E isso talvez seja que é a valorização da própria profissão. Ou seja, como há falta de modelos, os que estão agora a começar também já não aspiram a uma coisa que já não veem muito, é isso? Esta eu não tenho resposta para isso, pois, mas é uma preocupação. Sim. E uma das coisas que eu aqui ao mesmo tempo pensei que era ter uma conversa com jovens profissionais, um bocadinho para perguntar o que é que eles... Quer dizer, porque... Mas concorrem. É? Porque isto é algo preocupante. Porque era o facto isto que de dava... preferir, por exemplo, já há pouco, não ter contrato só para ganhar temporariamente mais, já é uma coisa que me deixou um bocado inquieto. Mas a liberdade, sim. É a tal flexibilidade. Que os jovens hoje pensam muito menos no futuro e pensam muito mais no agora. Sim. Mas permitam-me dizer, há um conjunto de profissionais... E temos que terminar logo a seguir, mas sim. Não são todos, como é óbvio, claro, não é? Claro. Não são todos. Mas nós ouvimos vários profissionais no Almada Seixal dizer que estão muito interessados em desenvolver um conjunto de projetos por um período finito. Em 3 anos eu vou estar dedicado àquela equipe. Mas não quero pensar que vou ficar convosco para o resto da vida, por exemplo. Não, pode ou não pode ser connosco, sim. Mas é naquele projeto específico que está desempenhado durante 3 anos sim, e depois pode reajustar. Não é mudar diametralmente para outro ponto, mas é muito mais este dinamismo de envolvimento num período finito no tempo em determinado tipo de projetos do que uma lógica de carreira para todo o sempre. Se for assim, isto vai levar a que o Poder Central tenha que ser ainda mais flexível, porque a realidade está a mudar muito rapidamente. Tem que flexibilizar, tem que pensar, nomeadamente, de criar modelos alternativos, de reter as pessoas, de pensar nos que se reformam e criar condições para continuar a terem direito à sua reforma e poderem ser remunerados por continuarem a trabalhar. Claro. Que provavelmente não querem trabalhar 40 horas por semana, mas podem trabalhar 20 ou 30 e isso... Se forem para o privado, não trabalham só 20. Não, mas é isso que as pessoas querem no privado. Mas no privado fazem isso. Os reformados fazem isso. Muitas vezes. Alguns. Muito bem. Depende das especialidades. Eu queria agradecer-vos. Eu ficava aqui, porque este assunto só o tratamos pela rama. Eu ficava aqui muito mais horas a falar convosco. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. Obrigado aos três e obrigado também a quem nos ouviu. Sobre este tema em particular, cuidados de saúde primários e outros na área da saúde, conheça as reivindicações da DECO Proteste no site da instituição em deco.proteste.pt e conheça já agora os seus direitos também em deco.proteste.pt/saúde/hospitais-serviços. De resto, já sabe, pode subscrever e seguir este podcast em Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud ou qualquer outra plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel ou computador e pode ouvi-lo também, se quiser, numa coisa mais clássica, como um site, deco.proteste.pt. Este episódio teve coordenação editorial de Maria João Amorim, produção de Sandra Borges e foi gravado e produzido nos estúdios da Índigo. O Pode Pensar da DECO Proteste regressa em breve com mais ideias para consumir.